Faz Sentido, com Fabiana Sparrenberger e convidados. Olá, ouvintes da CDN, telespectadores da TV Diário e do YouTube do Diário. Você sabe qual é a importância da representatividade de pessoas? E agora vamos bem devagarito para a gente não esquecer de ninguém aí. Antes de eu falar da sigla, eu já vou apresentar, vou fazer uma mudança aqui, já vou apresentar o nosso convidado de hoje, o psicólogo César Bride Filho. Logo vocês vão entender por que ele está aqui, para nos ajudar a entender cada uma dessas siglas e toda a diversidade que as envolve. LGBTQIAPN+. Acertei? Acertou. Não faltou nenhuma letra, tudo certo. Sempre falta, né? Sempre tá mudando, assim, sempre né? Tá mudando, a gente tá sempre incluindo algumas, né? Algumas siglas aparecem 2 T's, por exemplo, para diferenciar travestis de transexuais, né? Até bem pouco tempo a gente falava, e aí eu tinha decorado, LGBTQIA+. Isso. Eu tinha decorado. Agora entrou PN. PN. Na medida em que a ciência vai avançando, que a gente vai estudando mais, que alguns grupos identitários vão conseguindo se configurar, né, de uma maneira um pouco mais clara sobre essas perspectivas, então vai sendo incluído. No ambulatório onde eu trabalho, a gente usa só LGBT+, né, para economizar a palavra, porque o mais incluiria todas as possibilidades. Mas e tudo bem, então a gente não precisa, tudo se bem. A gente esquecer o PN, não tem problema. Os documentos oficiais, né, a gente fez uma consulta, ainda utilizam LGBT+, né, porque o mais incluiria todas as outras possibilidades. Nem o QI+. Mas à medida que a própria literatura científica vai aumentando, ela também vai nos mostrando outras características, né, dessa população, dessa comunidade, né, na verdade dessa cultura, né, porque tem características próprias, cada letra, né, tem sua especificidade, de suas construções, isso é bem importante. A gente começou lá na década de 80 com o GLS, né, os gays, lésbicas e simpatizantes, porque foi quando este movimento ganhou mais visibilidade, né? Os gays e lésbicas, assim, né? Então, à medida que eles foram ganhando visibilidade e os simpatizantes foram aumentando, né? As outras comunidades também foram se tornando um pouco mais visíveis e a gente foi incluindo. O Bride já esteve aqui para falar com a gente aqui no Faz Sentido, vocês vão lembrar vários temas de programas aí sobre sexo, sobre sexualidade, e ele vem agora nesse mês do orgulho, né? Mês do orgulho LGBT+. Então, vou abreviar um pouquinho. Tá. Não vou esquecer de ninguém sempre, mas vou abreviar na nossa conversa aqui. E esse mês do orgulho que a gente já tem noticiado muito aqui no Grupo Diário, em todas as nossas mídias, em todas as plataformas, trazendo a programação, trazendo representantes que vêm falar sobre a importância da gravação, e este programa ainda divulgado veiculado dentro deste mês. Pra gente, e essa é a intenção, esse é o nosso combinado aqui. Meu combinado com o Bride, da gente aprender um pouco, ir um pouquinho mais a fundo e entender essa sigla e tudo que envolve essa comunidade. Sim. Então vamos começar pelo começo, pela sigla? Vamos começar pela sigla. Eu queria começar desmistificando um certo mito, né, das pessoas dizendo há uma epidemia LGBT, né? Epidemia? Assim, né, como haveria assim uma amplitude, né, diagnósticos em outras áreas, né, de depressão com variações, do TEA com variações, né, de outras situações. Então se haveria uma epidemia. Na verdade, o que tem é um avanço do conhecimento. Isso é uma coisa bastante importante da gente falar, porque os estudos sobre a sexualidade, né, eles começam a avançar principalmente no século XX, assim. Mas a ideia de gênero, né, e essas configurações, elas vêm só a partir da década de 70 com o movimento feminista, né? E a gente começou a tentar que existiam diferenças entre homens e mulheres específicas, né, necessárias, que a gente conseguisse pontuar como diferenças. E aí a gente começou a entender, por exemplo, que as mulheres tinham diferenças entre si. Isso começa a criar uma série de mudanças de percepção, porque nem todas as mulheres são iguais, nem todas as formas de ser mulher são iguais. Né? Acho que talvez pudesse ter um programa com, né, feministas que conseguissem lidar, né, explicar isso talvez um pouco melhor. E à medida que a gente foi entendendo, a gente começou a dividir isso, ou seja, a gente entende então que o corpo que nasce, o biológico, o físico, ele tem um aspecto, né, que a gente na sociedade dividiu entre o grupo que tem pênis e o grupo que tem vagina. Né? Mas isso é só o corpo.
né? Por princípio não tem nada prévio ali. Então, se este corpo nascer em outra época, em outro lugar, em outra cultura, cada um deles vai ter uma construção, a gente chama de uma construção social, ou seja, cada um vai criar do jeito que acha que é mais adequado ali, né? Até a biologia faz uma certa traquinagem, né, na medida em que, eventualmente, é um percentual bem pequeno da população, mas que a gente atualmente tem chamado de intersexo. São pessoas que têm uma genitália que é ambígua. Antigamente, antes de 2006, a gente chamava de hermafroditas, né, que tinham essa característica. E aí se tinha toda uma construção. Ali a gente começou a perceber, por exemplo, será que só porque tem uma cavidade vaginal e tem um micropênis, por exemplo, tem, sei lá, testículos, se eu criar como menina, vai ser menina mesmo, né? Ou se eu criar como menino, será que vai ser, né? Então, a gente descobria na puberdade, com os hormônios da puberdade, que podia se modificar. Não era só o fato de eu criar daquele jeito que aquilo ficava entranhado naquela pessoa e a pessoa se identificaria com aquilo, né? Certo. E a gente entendeu, então, que tem uma camada que é o corpo, e tem uma camada que a gente chama, então, de identidade de gênero, que é aquilo com o qual eu me identifico. Não é genético, né? Assim, tudo conta, mas nem tudo é o determinante. Não é só social, não é só genético, não é só do pai e da mãe, mas da forma como todas essas coisas acabam interagindo. E eu vou criando porque chama identidade, porque ele vem de processos de identificação. Ou seja, eu vou olhando situações, eu vou percebendo coisas, né? Eu vejo como é que as mulheres se movimentam naquela minha cultura, eu vejo como é que é a relação da minha mãe, das minhas irmãs, né? Das outras gerações. À medida que eu vou percebendo isso, como, por exemplo, no papel de mulher ou de homem, eu vou me identificando, e não é nem consciente isso, né? É uma maneira, porque isso é maciço. Então, o tempo todo tu tá exposto a essa situação. Então, tu vai construindo para ti uma identidade, né? Quando nasce um corpo com vagina, a gente pensa, vai ser mulher. Quando nasce com pênis, a gente pensa, vai ser homem. Chás de revelação estão aí para isso, certo, né? Atualmente, chás de revelação tem um prazo de validade de 3 anos, né? Que a partir dali, a gente percebe que a identidade começa a se organizar, de alguma maneira, e por isso que crianças muito pequenas começam a demonstrar sinais, por exemplo, diferenças, né? De expressões de gênero daquilo que a gente gostaria. Né? Talvez seja o que a criança consiga se identificar, mas em geral a gente pensa, tem algo diferente aí. Né? O menino não é patológico. O menino se identifica com a menina e a menina se identifica com a menina. Com algumas coisas, efetivamente. Né? Uhum. Como está na infância, isso ainda está em construção. A gente precisa esperar o processo puberal para que isso se fixe. Certo. Né? Mas a gente percebe isso. Assim, isso não é patológico. Tá? Que fique bem claro, não é uma doença, isso não é natural. Nada. É natural. Né? Ou seja, faz parte da construção daquilo. Claro que algumas famílias conseguem lidar com isso de uma maneira um pouco melhor, algumas pessoas entram numa situação de desespero porque não se conecta com aquilo que a família estava esperando. Né? E aí tem alto índice de rejeição muitas vezes, ou uma superproteção, ou a família vai conseguir lidar com isso. A gente deixa isso sempre muito claro, não é fácil para ninguém, né? Como não é fácil criar meninos, como não é fácil criar meninas, né? Ou seja, a criação que tu recebeste como menina, certamente seria muito diferente se tu tivesse uma filha hoje. Então, né, a própria transição do feminino vai aparecer do masculino do mesmo modo, tá? Então, essa é uma segunda camada. Então, eu tenho o corpo, né? Biológico, né? E eu tenho sobre esse corpo uma identidade, né? Que a gente vai chamar. Quando aquela expectativa social, né, de alguma maneira conecta, né, coaduna com aquela expectativa, com aquele corpo, então a gente vai chamar que a pessoa é cis. Ou seja, cis, que quer dizer de acordo com, é um prefixo que quer dizer isso. O corpo de menina está de acordo com a identidade de gênero de menina. Feminina. Isso aí. Ok. Tá? Uhum. O mesmo para os meninos. Certo. Quando por algum motivo ao longo disso, né, a pessoa vai se dando conta, e nem sempre é um processo fácil, né, nem sempre acontece na infância, às vezes na adolescência, às vezes mais tarde, porque a gente tem culturas muito repressoras, né, situações culturais muito repressoras em que essas coisas não podem nem ser questionadas, né, nem o seu papel de mulher, nem o seu de homem, que dirá de não identificação, né. Então, essa pessoa, de alguma maneira, a gente vai considerar ela como trans, ou seja, alguém que está num processo de transição, está numa condição de passagem para o outro gênero, e que pode se manifestar das mais diversas formas.
né? Então, a gente tem aí o T do LGBT, tá? E aí o T pode ser transexuais, que são pessoas que estão nesse processo de transição social, que a gente vai chamar, né? Ou seja, dessa condição do gênero, que pode se exprimir das mais diversas maneiras, né? Eu posso ser um homem de diversas formas, como eu posso ser uma mulher de diversas formas, tá? Ou eu posso ser uma travesti, que é uma nomenclatura muito brasileira. Isso é muito interessante da gente comentar. Mas travestis, em geral, né, são pessoas que nasceram com pênis, mas têm uma identidade feminina e convivem de maneira satisfatória com esse seu pênis. Algumas pessoas não convivem, né? As travestis, em geral, convivem, né? Eventualmente pode fazer uso de silicone, de algumas intervenções, como qualquer mulher, Certo. né? Certo? Para adequar o seu corpo, a sua imagem, né? Mas elas convivem bem com isso, assim, né? E essa é uma identidade brasileira, não se encontra, por exemplo, essa nomenclatura em literatura estrangeira, né? Mas as travestis estão dentro de um grande campo que é dos transexuais, ou seja, aqueles que estão de transgêneros, na verdade, né? Aqueles que estão fazendo um processo de transição de gênero. Certo. E a terceira camada? A terceira camada é, bom, eu tenho um corpo, eu tenho uma identidade e é por quem eu me interesso, né? E aí vem as outras letras. Terceira camada. Então, primeiro, vamos retomar, gente. Isso aí a gente está aqui para aprender. Primeira é o corpo, quer dizer, o biológico, pênis, vagina. Segunda camada, identidade de gênero. Se o corpo do menino se identifica com o masculino, cis. Se o da menina se identifica com o feminino, cis. Se há uma transição de gênero, ou seja, o menino não se identifica com o corpo masculino e sim com o feminino, aí é trans. Certo? Sim. Que eu quero deixar claro que tem nuances nisso tudo. Sim, tá? mas é só para a gente ser bem entender. didática, é o mais básico de tudo. Estamos partindo do corpo, que é mais fácil para as pessoas entenderem, né? Mas aí, pelo meio do caminho, existem algumas nuances. Certo. Né? E a terceira camada, A terceira camada é por quem eu me interesso. Por quem eu me interesso. Né? E aí, pensando no campo do sexual mesmo. E aí vem o LGBT, né? Dos assexuados, né? Ou dos pansexuais. Tá? Então, todas as outras letras estão por ali, certo? O que é isso? Né? Até a década de 90, a gente imaginava, né, da seguinte forma. Eu sou um homem, né, sou identificado como homem, me interesso por outro homem, então eu sou um homossexual. Certo. Se eu me interesso por uma mulher, ou seja, né, de sexo biológico diferente, eu sou hétero. Hoje as concepções mudaram um pouco. Elas não partem mais. Como a gente já tem essa noção da identidade, algumas novas teorias apontam que o que vale é o que eu sou, o que eu me sinto ser. Né? Então, se eu sou um homem cis e me identifico como tal, né? Tenho um pênis, mas me relaciono, né, com uma travesti, por exemplo, que tem pênis, mas tem um gênero feminino, né, tem toda uma expressão de gênero, toda uma vivência, toda uma identidade feminina. Hoje, apesar do pênis, eu consideraria isso uma relação heterossexual, pela vivência de gênero. Mesmo com os dois tendo pênis, seria uma relação heterossexual e não homossexual, como até então. Até então era visto. Entendi. Porque o que a gente sabe hoje, né, é que a identidade, ela é muito mais, ela subverte o corpo. Ela é muito mais potente, muito mais forte nesse sentido, né? Então, a partir disso, eu vou me relacionar com pessoas. Algumas pessoas vão dizer, tá, mas então todo o meu apaixonamento sempre vai ser só pela identidade? Não, né? Nem sempre todo mundo que se relacionaria com uma mulher cis se relacionaria com uma mulher trans, né? Por uma questão de atração. Então, pensando aí, tem outras nuances do desejo. Então, tem muitas variações. Mas a gente pode pensar que quando eu tenho um casal, que é um homem e uma travesti, ou homem e uma mulher trans, eu tenho um casal no sentido um homem e uma mulher, identitariamente. Né? Não importa o que eles façam no ato sexual, quais são as suas questões, né? Quais são as suas atrações. Né?
Isso é bastante difícil, é muito complexo, difícil, é complexo, não, é bastante complexo. É profundo. As pessoas me dizem, eu sou isso, assim. Eu falo, só um pouquinho que eu tenho que pensar, Sim, né? pra Nessas ver camadas do que é que tu tá me dizendo, né? Eu consigo entender, eu acho que a gente tem uma questão de respeito e de aceitação necessária na comunidade, né? Entende? Na sociedade, né? Porque são cidadãos, né? A sua identidade não altera caráter, né? A condição como cidadão, valores e tudo mais, né? Mas tem uma configuração que, em geral, foge daquilo que a gente até então estava acostumado. A gente está abrindo para uma nova ótica de ir se acostumando. Né? A gente faz uma comparação, por exemplo, com as próprias mulheres. Né? Com que, entende? Uma mulher da década de 70, por exemplo, ela fez uma revolução, né? E modificou a condição social, mas, por exemplo, uma mulher da década de 80, que ainda fosse mãe solteira, ainda tinha um certo banimento. E muitas sofreram preconceitos e foram hipersexualizadas, né? No sentido de, né, só servem para o sexo, como se não existisse mais uma mulher ali. E hoje, por exemplo, a gente tem esse advento relativamente bem absorvido. Tranquilo. É verdade. Né? É verdade. Assim, talvez não seja a condição que a gente queira, mas assim, uma mãe solteira hoje não tem um peso, né, de preconceito que teve 20 anos atrás. Tá? Bridi, só temos 5 minutos, eu tô deixando, isso é intencional, tá, gente? Hoje eu vou falar pouco porque a gente tá aqui para aprender, para entender um pouquinho mais a fundo das siglas. Vamos para as siglas, no próximo bloco a gente começa as enquetes que a gente também consultou o nosso público aí. Vamos, o L então, começando, quem estiver acompanhando pela TV Diário e pelo YouTube do Diário pode ver também na tela. O L é do quê, Bridi? O L é de lésbicas e o G é de gay, será o equivalente para pessoas, né, que se interessam por pessoas do mesmo gênero, né? Então, homens com homens, mulheres com mulheres. L e o G explicado. Sim. B de bissexuais. São pessoas que se interessam por homens ou mulheres, né? Então é uma outra categoria que e é interessante a gente poder pensar que não é exatamente uma única relação sexual que vai determinar se eu sou gay ou não, pensando nos homens, né? Certo. Já vi várias histórias de homens dizendo, mas olha só, quando eu tinha 5 anos, eu brinquei com meu primo, né? Ele se esfregou, né? Ou quando eu tinha 15 anos, eu beijei meu amigo. Será que eu sou gay, né? Ou seja, quando a gente pensa nisso, a gente está pensando numa construção um pouco mais consistente. Existem experiências, né? Homossexuais ou bissexuais, beijei alguém, transei com alguém, né? Tive um relacionamento com alguém, mas por algum motivo isso não dá completude à minha identidade. Então, ao longo das minhas outras tantas experiências, eu vou percebendo que eu posso me interessar. Do mesmo modo que algumas pessoas podem começar se interessando por mulheres e, em um dado momento, vir a se interessar por homens. Será que ele é enrustido? Será que ele escondeu? Eventualmente pode ter acontecido nessa situação mesmo, né? Mas, muitas vezes, entende, são as próprias experiências, né? O próprio conhecimento de si, do corpo, das permissões sociais, das condições todas que fazem que, ao experimentar, a pessoa pensa, bom, aqui eu vou ser mais feliz, né? Aqui eu vou ter uma satisfação sexual muito maior do que o que eu tinha, por exemplo, nos outros relacionamentos. Né? A novela explora muito então pode isso, ter né? um período em que tu és bissexual e daí depois, a partir dali, experimentou, faz mais sentido para mim, lésbica faz mais sentido gay, e aí vai se... Ou tudo. Né? Ou eu posso continuar, né? Certo. Não é 2 ao mesmo tempo. Sim, né? sim. Assim, são, né? Pode até ser. Pode até ser. Também pode ser. Mas será que é uma coisa que, né, é trisal, essa coisa sim. assim? Bom, pode até ser, né? Certo. Mas podem ser, entende? Eventualmente com um, eventualmente com outro, troca, né? Isso vai se constituindo. O que eu acho importante de pensar na sexualidade é que isso nos permitiu... e socialmente tem sido absorvido como uma possibilidade da sexualidade ser uma coisa plástica, volátil, de experimentação, né? E não precisar ser algo definitivo que não muda mais. Definitivo, né? A gente tem um dado muito importante, né? Que o Brasil é o maior consumidor de pornografia trans. Olha né? só. E a gente pensa, o que será que as pessoas procuram nessa pornografia, né? Talvez a impossibilidade de fazer isso no real,
né? O de ter que se confrontar com o seu desejo, ou, né, de qualquer outra situação. Claro que o outro dado é mais dramático, que também é um dos países que mais agride e mata, né, a população trans, né? Não só da transfobia, mas da transagressão, né? Ou seja, o que será que aquelas pessoas suscitam que eu preciso matá-las, entende? Para eu não enxergar mais. Gente, é profundo. T, chegamos no T. LGBT. T. Algumas siglas são T, né, para diferenciar as travestis como uma categoria específica e transexuais, que são pessoas que estão em processo de transição. Transição de gênero, como a gente já explicou. Deixa eu explicar uma coisa importante, assim, que é... Vamos lá. Quando uma pessoa está em transição, vou me usar de exemplo. Então, se eu sou um homem, né, e nessa minha identidade eu me identifico como feminino e vou fazer uma transição, o final disso, né, durante essa transição eu sou uma mulher trans. Então, a expressão mulher trans é para ao ponto onde eu vou chegar, onde eu estou identificado, onde eu estou construindo ao redor disso para chegar nessa posição de mulher, né? Uma mulher que está em transição. Do mesmo modo que se tu fosse fazer, né, toda uma transição, e não necessariamente essa transição precisa ser com hormônios ou cirurgia, né? Ela pode ser só, entende, na condição da expressão, né, na condição da tua vivência, tu seria então um homem trans. Bem explicadinho, hein, gente? Chegamos no quê? Que vem de uma palavra inglesa que é queer. Queer, que quer dizer diferente, em geral que está nessa condição de transição, de não identificação ainda. Aqui a gente pode colocar, no Brasil, alguns grupos estão usando como questionando, ou seja, pessoas que ainda estão nesse momento de transição, ainda tentando construir essa identidade. Que é isso, né? Uma identidade, ela não vem pronta, né? Ah, tá, tu quer ser mulher, então bota salto, bota batom e já tá pronto isso, né? Não. É uma construção. Eu posso pensar, bom, eu acho que eu me identifico com isso e a gente tem que começar a se perguntar, bom, que mulher eu sou, né? O trans é autodeclarado, sou trans, né? A pergunta seguinte é, bom, que trans serei, né? Que trans eu sou, né? Então, com que expressão de gênero, né? De que forma essa mulher vai se constituir, de que forma isso vai aparecer. E para intersexos, né, são essas pessoas que têm alterações, em geral, advindas de questões endocrinológicas ou genéticas no próprio corpo, tá? Essas alterações, elas, em geral, não têm uma modificabilidade, assim, eventualmente tem intervenções cirúrgicas, mas, por exemplo, a sua grande maioria é um grupo muito variado, muito amplo, com muitos casos raros, inclusive, mas ela é uma alteração que, em geral, envolve condições genéticas ou endocrinológicas desde sempre. Já estava pré-estabelecido ali, né? Algumas delas se manifestam só no advento da puberdade, né? Na explosão de hormônios ali, tá? E isso não significa que o corpo tenha mudado, que eu automaticamente sou trans. Não. Eu posso ter sido, né, identificado como um menino e convivo com um menino e sou um menino cis, mesmo que eu tenha, por exemplo, ovários, né? Ou outras condições. Tá? De assexual. Isso? De assexual. Assexual são pessoas que têm uma baixa vontade ou baixo interesse sobre aspectos sexuais. Tá? É um grupo relativamente novo, já existem algumas comunidades na internet, já fui banca de alguns trabalhos muito interessantes sobre isso, mas são pessoas que não têm ou têm muito pouco interesse nas questões de relacionar-se sexualmente com alguém. Existem algumas variações aí dentro, né, de quantidade, direcionamentos em relação a isso, mas elas não são necessariamente traumatizadas, não são doentes, não são, né? Tá? E nós vamos invadir um pouquinho o horário do intervalo. Fernando Barcelos também puxando a orelha, não adianta. Nós vamos terminar a sigla. Que a sigla ela vai ficar toda juntinha aqui. Chegamos no P. P de pansexual, que na verdade são pessoas que se interessam por todas as configurações, né? Por homens cis, por homens trans, por mulheres cis, por mulheres trans, por travestis, por todos. São pessoas que estão mais abertas, né? Elas têm uma condição de atração, de interesse, de desejo por essa grande categoria, multiplicidade. N pode ser de neutro ou de não binário, né? Que é uma categoria em que
nova no sentido social disso, assim, né? E que a gente ainda precisa fazer algumas configurações. São pessoas que não se identificam, seria não binário, seria nem homem nem mulher. Não significa que a pessoa está negando o masculino e o feminino, Certo. mas ela não está exclusivamente em uma. Entende? Eu não sou, né? Eu poderia ser, por exemplo, numa expressão de gênero, ou seja, nessa forma como se mostra, eu poderia ter, por exemplo, sei lá, batom e o bigode. Entende? Ao mesmo tempo, assim, os dois símbolos femininos, ou hoje eu tô assim ou de outra forma. Em geral, quando tem uma grande variação, né, a gente chama de gênero fluido, por hora mais assim, por hora mais assado. Né? Ou no não binário eu posso ter os dois elementos convivendo ao mesmo tempo. A gente já teve lá no ambulatório pessoas não binárias que foram encaminhadas para processos de hormonização, porque mesmo sem deixar algumas características do masculino, por exemplo, queriam alguns aspectos femininos. Né? Certo. E o mais é do que ainda há por vir. É do que há por vir, né? Então Pra a gente tem sinalizar sapiosexual, demissexual, ou seja, é o que tá é o que existe, o que a gente ainda não tem uma configuração tão clara ainda, né? Mas a gente não fecha essas possibilidades. O que acontece? A gente botou uma lupa sobre a sexualidade das pessoas. Então aquilo que antes era só homem e mulher, fala, que homem é esse e pelo que ele se interessa? E aí vieram todas as letras. E agora a gente vai sim para o intervalo. E na volta a gente vai entender o que o nosso ouvinte, o telespectador, o pessoal que nos acompanha lá no Instagram do Diário, sempre responde as enquetes aqui do Faz Sentido, que conhecimento se tem sobre essas questões e também esclarecer mais a fundo cada uma dessas letras aí e toda a diversidade envolvida. Estamos apresentando Faz Sentido. Escola Nossa Senhora da Providência, 57 anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnelianos. Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência, educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862. A coleta seletiva em Santa Maria já começou. Isso mesmo! Pela primeira vez na história, a nossa cidade tem um serviço de destinação de resíduos sólidos. Quer saber que dia o caminhão da coleta seletiva passa no seu bairro? Ou então, como organizar a separação de materiais recicláveis no seu condomínio? É só acessar santamaria.rs.gov.br/descarte legal. Cuidar do meio ambiente é responsabilidade de todos nós. Prefeitura de Santa Maria, a cidade cuidando das pessoas. Voltamos a apresentar Faz Sentido. A importância da representatividade da comunidade LGBTQIAPN+, com o psicólogo César Bride Filho. Este é o programa de hoje. E antes da gente entrar na enquete e entender o que o nosso público entende sobre essa questão e também tratar mais a fundo cada um desses itens, o Bride me chamou a atenção aqui que mais importante do que a gente saber o significado de cada uma dessas letras é a gente entender que essa diversidade, a gente respeitar essa identidade que é das pessoas, que é única, e tornar isso uma coisa como realmente é, mais natural, da nossa natureza humana. Exatamente isso, assim, acho que é importante isso, assim, né, às vezes as pessoas se cobram, né, ou são cobradas, né, por um imediatismo. Absorver todos esses conceitos é muito difícil, assim, né, quando a gente trabalha com as pessoas da comunidade, é muito visível o que eles nos falam, assim, eles entendem quando a pessoa se esforça e tropeça, entende? Mas está se esforçando. Mas está se esforçando e erra e tenta de novo e tal, né? Porque isso é uma construção, né? E nem sempre aquilo que a gente está vendo é exatamente o que a gente está conseguindo entender, né, daquela pessoa. Uma vez que ela também tem que, né, de alguma até maneira porque é um mostrar, processo de né, conhecimento da pessoa própria também. pessoa. E aí eu fiquei pensando nesse primeiro bloco, enquanto o Bride ia explicitando cada uma das situações, o como é preciso para essa comunidade conseguir se conhecer, como essa construção é um processo, acho que demorado, lento, é difícil. É muito difícil. É muito difícil. A gente considera que tem várias etapas, né, isso dessa configuração, assim, né, e num primeiro momento é assim, uma sensação de estranheza,
né? Parece que as crianças brincam de coisas que eu não brinco e se interessam por coisas que não me interessam, ou os outros adolescentes, né? A gente não tem tanta informação assim, né? E aí, à medida disso, em geral, a gente está tentando buscar um nome. Então, muitas pessoas que hoje são homens trans, por exemplo, mulheres trans, num primeiro momento, aderiram à comunidade gay ou lésbica, né? Achavam, eu sou um homem gay, eu sou uma mulher lésbica, e em um dado momento diziam, mas eu não sou uma mulher, entende? Lésbica. Apesar de eu me interessar por mulheres, eu me sinto como um homem. E aí vai para uma próxima etapa de tentar entender essa complexidade da sua... Quer dizer, antes não é importante nem relevante a gente se identificar com uma das letrinhas ali. Ou que aquilo vai ser estático e fixo. Certo, né? Se entendeu essa construção, o que está se passando, como é que eu lido com isso, como é que eu trabalho, como é que eu ajudo também a família, como é que a família me ajuda. Sim. Isso é muito mais importante. Durante algum tempo eu trabalhei com grupos preparatórios para cirurgia de redesignação, né? Hoje chama afirmação de gênero, mas chamava redesignação sexual. Ou seja, de alguma maneira, né? Eu me lembro de pessoas mais velhas, assim, 40, 50 anos, eu perguntava, né? Mas por que da cirurgia agora? E aí eu me lembro de uma que tinha 50 e tantos anos na época, ela me disse... porque na minha época não tinha nem nome isso que eu sentia. E é verdade, né? A nova geração, essa que está vivenciando isso de maneira um pouco mais explícita, ela nasce com nomes, né? Com as letras, né? Se a gente for pensar no início do programa, a gente só era GLS, só tinham duas categorias que tinham a ver com orientação sexual, não com identidade, né? A gente conhecia, tinha homem, mulher e travestis. Pronto, né? E hoje a gente consegue ter uma amplitude maior. Isso, se por um lado causa uma confusão, para quem está vivenciando esse processo, quando a pessoa consegue se identificar com algum grupo, isso também é um alívio. Né? Porque certeza. Eu ganho, entende? Uma resposta, né? Um entendimento para os sentimentos que eu tenho, né? Para a identidade que eu estou construindo. E aí, claro, dentro dessa identidade, dentro dessa letra, tem milhares, né? De características, de formas de expressão, que também vai ser outra confusão. Mas também não é fácil ser homem, também não é fácil ser mulher. É verdade, né? É verdade. Entende? Isso é do humano, né? As confusões de construção de sexualidade é do humano. Né? O que a gente está vendo nessa coisa da comunidade é que, bom, é claro, aí tem uma questão social, de preconceito, de banimento, que aí é um sofrimento adicional, né? Não é só a angústia da Constituição, mas é também uma interação social que é prejudicial, insalubre. Vamos lá, então, para a enquete. Perguntamos, LGBTQIAPN+, você sabe o que cada letra significa? Sim, 19%, não 43%. Algumas eu sei, 38%. Confere mais ou menos isso, Bride, que a gente vê aí fora? Confere. Né? Eu te diria que se a gente fosse analisar as respostas, talvez essa do 19% seja a população mais jovem, né? Que tem mais acesso, que tem mais essa situação. As pessoas mais velhas estão sendo informadas pelos seus familiares, né? Pela nova juventude, na convivência, né? Nas novelas, né? Nesses programas que aparecem, que têm tentado naturalizar, entende? Formas e configurações diferentes da sexualidade. Se a gente for pensar, 80% das pessoas ainda não sabem, né? E não saber não é o problema. O grande problema é não saber e querer que não exista, né? Ou seja, essa é uma grande questão, dizendo, bom, haveria só uma condição binária, e talvez para algumas pessoas seja mais fácil de compreender, homens e mulheres, né? Porque sempre esteve lá, né? Mas a gente poder batalhar um pouco para essa construção, para a gente poder absorver, porque a gente sempre tem comentado isso, assim, qualquer uma dessas pessoas que está se constituindo identitariamente tem um pai, tem uma mãe, tem uma família, né? Quando eu consigo transicionar, ou seja, quando eu consigo primeiramente identificar alguma coisa em mim, né? E eu consigo nomear dizendo, sou uma pessoa trans, sou um homem gay, sou uma mulher lésbica, eu consegui organizar uma série de sentimentos internos, né, que me identificam, que falam sobre mim, né, que eu imagino que vão me dar, né, um direcionamento na vida, né, e aí quando eu comunico isso, para a pessoa é o ponto 10, ou seja, ela achou a primeira nomeação. Mas para quem está no entorno, pai, mãe, irmãos, né, colegas de trabalho, amigos, colegas de escola, faculdade, seja lá o que for, é o ponto 0, né. As pessoas
podem até aceitar imediatamente dizendo tudo bem, ok, vou me esforçar, né? Mas elas também têm um tempo de elaboração. Então, acho que isso é importante a gente entender, né? Assim, aceitar como uma condição humana é necessário, né? Mas o tempo de elaboração para um pai, para uma mãe, para um irmão, né? Às vezes para uma empresa, né? Talvez tenha um tempo ainda de conseguir, né? Porque a gente é atravessado por questões morais, religiosas, uma história, né? Uma história sexual sua, né? De vivências, né? Então, essa informação vai ser absorvida por essa outra pessoa a partir do ponto onde ela está. Então, esse tempo a gente também precisa respeitar. Também né? precisa respeitar. Respeitar que tem uma diversidade, respeitar toda essa amplitude que a gente trouxe aqui, mas também respeitar que para aquele familiar, ele também precisa do tempo para elaborar todo aquele processo que o familiar que já fez isso, né? E também teve o seu tempo, então para a família, às vezes se tem muito isso, mas a família não aceita. Sim. E às vezes não é esse tempo que precisa ter para não justificam agressões, claro, não justificam banimentos, óbvio que não se justifica nada nesse sentido, né? O que a gente tem que pensar é, bom, porque é um processo amplo isso, né? É um processo que envolve afeto, não é só uma nomeação, não é uma roupa, né? Entende? É uma construção identitária para a vida, né? A gente conversa muito, a gente vai iniciar agora alguns grupos de família lá, mas tem conversado com as famílias, né? Para muitos pais, para muitas mães, assim, eles perdem um filho ou perdem uma filha, tem uma sensação, uma vivência de luto, né? E vão tentar parir um outro filho, outra filha, com novas expectativas, né? E eu vou te dizer que uma das grandes questões que atrapalha as famílias é o temor. É o medo, e é um medo real, né? É o medo de agressão, é o medo de perder, entende? Fisicamente aquela pessoa, porque foi agredido na escola, porque foi agredido na rua, porque não vai conseguir trabalho, né? Não é o fato de não aceitar. É o fato de não aceitar. É o medo do que pode acontecer. Os primeiros sentimentos que brotam sempre é medo. Né? E aí tu precisa reforçar muito essa unidade familiar para ser uma rede de suporte, de resiliência, para que o sujeito continue crescendo socialmente. Né? A gente, obviamente, tem ampliado essas condições todas, né? É muito pequeno, mas já é mais do que era antes. Né? A gente já tem pessoas trans em posições chaves, que eu acho que é importante, acho que elas devem ser, sabe, norteadoras, né? Para que elas tivessem lá, muita gente morreu pelo meio do caminho, literalmente, né? Então é importante que a gente possa ajudar as famílias também. Uma afirmação que fizemos aqui, perguntamos se é mito ou verdade. Até o início dos anos 2000, a sigla GLS, gays, lésbicas e simpatizantes, representava esta comunidade. Depois veio a sigla LGBT. Mito 11%, verdade 89%. Sim. O Bride já falou um pouquinho sobre Sim, isso, né? Começamos com o GLS, depois fomos para LGBT e agora essa composição LGBT+, atual. E agora toda essa composição sempre com mais. Certo. Exatamente. É importante saber o que significa a sigla? Sim, 62%. Não, 38%. Acho que conhecimento é libertador, né? Acho que à medida que a gente conhece, que a gente entende, mesmo que não sirva pra gente, né? E mesmo que a gente, por vezes, não consiga compreender, né? Com toda a amplitude, né? A gente está aberto a uma nova cultura, né? A uma nova condição, né? Humana. Você é da comunidade LGBTQIAPN+? Sim, 33%. Não, 67%. É representativo, né? A gente calcula que há um percentual de 30% mesmo, né? Em torno disso, entre 25% e 30% de pessoas explicitamente, né? Que conseguem admitir numa condição como essa, assim, né? Fora uma série de outras vivências de sexualidade que não aparecem aqui, né? Mas é um número bem elevado mesmo. Mas é o que a literatura... É porque a gente está trabalhando aqui com, né, sim, questões do corpo, questões da identidade e questões da orientação sexual. Certo, das três camadas que a gente aprendeu lá no primeiro bloco. E aí eu queria aproveitar, né, quando a gente fala de orientação sexual, a gente pensa, gay sempre tem uma condição afeminada.
né? Homens gays ou mulheres lésbicas têm uma expressão de gênero que é masculinizada. E não é, né? Ou seja, isso é só por quem eu me interesso, né? Porque o estereótipo sempre foi pela televisão, né? Coisa mais feminilizada ou mais masculinizada, e não necessariamente isso acontece. Tá? Então eu posso ter várias camadas, né? Nisso eu vou confundir agora. Tá? Agora eu vou. Vai devagar. Agora vai para a parte devagar para a gente entender bem. Né? Porque até o final da década de 90, a gente considerava, né, que pessoas que tinham pênis, dependente do gênero que tinham, elas eram homossexuais, né? Então hoje, se eu sou um homem que tenho pênis e me relaciono com uma mulher com pênis, né? Então eu tenho um casal heterossexual. Certo. Tá? Então essa é uma diferença importante, assim. As pessoas pensam, tá, mas nem todo trans, por exemplo, quer fazer cirurgia. Né? Certo. Eu posso ser uma pessoa trans, posso hormonizar, e isso ser o suficiente para que, né, eu sinta uma sensação de adequação da minha identidade com o meu corpo. Um percentual que é muito pequeno, é 0,003% das pessoas tem uma situação que chama de disforia, que é um mal-estar muito intenso com o seu genital em geral, ou com as mamas no caso dos homens trans, e que querem fazer cirurgia. Isso também pode ser respeitado, né? Até porque seu marcador social, em geral, tem muita agressão, tem muita dificuldade nesse sentido. Né? E eu me lembro de uma situação desses grupos lá da redesignação, em que a pessoa ia fazer uma cirurgia, ela ia ter uma neovagina, né? Ela ia fazer a retirada do seu pênis, ia ter uma neovagina, e ia ser lésbica. E as pessoas perguntavam, mas por que tu vai tirar o pênis? Sim. E tu vai para relacionar com uma mulher? Porque, na verdade, a questão da cirurgia tem a ver com a sua identidade. Entende? E eu quero me relacionar com uma mulher como uma mulher lésbica. Então eu posso ser uma pessoa trans e ser lésbica, né? Uma mulher trans e ainda ser lésbica, ou um homem trans e ainda assim ter um namorado com pênis, eu posso usar minha vagina nessa relação e ainda assim eu continuo sendo um homem trans. Isso é muito confuso, tá? Eu tenho que admitir isso, né? Pra criança... tá aí prestando muita atenção como eu e às vezes parece que perde. Um fio. Tá ok, tá valendo assim mesmo, é difícil. Porque é muito distante, entende, das nossas vivências, né? Assim, não dá para responsabilizar, culpar as pessoas pelas elas não entenderem tudo. Né? Entende? Talvez tenha que dar uma volta, né? E repensar sobre isso, ou seja, pense sempre a sexualidade por camadas. Corpo, bom que esse programa vai ficar, e orientação. Bom que esse programa vai ficar no YouTube, daí a gente pode assistir várias vezes. E na dúvida, vai no ambulatório que a gente te ajuda. Né? Você conhece uma ou mais pessoas da comunidade LGBTQIAPN+? Sim, 81%, 19% não. Bastante gente, sim, 81%. Nem tudo é explícito, né? Entende? Provavelmente conhece, né? Vai no mercado, vai no banco, né? Sim. Pega Uber, né? Conhece, obviamente, assim, talvez não seja da sua intimidade, não frequente. Mas conhece. Conhece. Tá? Sua família aceita ou aceitaria se você fosse dessa comunidade? Sim, 43%. Não, 23%. Eu não sei, 34%. Isso nos dá mais da metade das pessoas entre o não e não sei, né? Isso que me chama a atenção, né? Ou seja, o não sei inclui a possibilidade disso acontecer. E a gente sempre acha que a família, esse núcleo familiar, né? Ele não se dissolve porque tem uma pessoa trans, não se dissolve porque tem uma pessoa de orientação sexual diferente da que foi esperada, né? Gays, lésbicas, bissexuais, assexuados, pan, entende? Ele só vai ter uma outra pessoa com uma outra configuração, né? Ou seja, a questão do afeto, eu penso, né, intrafamiliar, ele muitas vezes aparece condicionado. Só vou conseguir te amar, só vou conseguir te aceitar se tu for exatamente aquilo que eu imaginei para ti, né? E talvez a gente tenha que praticar um pouco dessa condição do afeto mais incondicional. Né? Tu tem tuas dificuldades, eu tenho as minhas, né? Nem todo pai e mãe são excelentes, no sentido, né? A gente sempre tem reclamações, será que né? a mãe aceita mais por causa desse amor incondicional? A mãe aceita mais? Eu não sei. Talvez a gente, por estar numa cidade, uma sociedade, né, mais machista, né, heteronormativa, para alguns homens, né, essas posições são mais difíceis, realmente, assim, né? Mas a gente vem de uma sociedade que questiona pouco isso. Né? A gente foi
criado para uma sexualidade normatizada, né? Tu vai contê-la o máximo possível, depois tu vai ter um parceiro único, né? Essa, teoricamente, seria a linha de base da nossa criação. Tá? A gente que tem subvertido isso ao longo dos anos. Então, quando a gente apresenta uma configuração como essa, é muito diferente daquilo que sempre se imaginou, sempre se esperou, né? Eu vou passar rapidamente por 2 questões da enquete para a gente entender um pouquinho mais na sequência, Brígida, para tu conseguir nos falar como é que Santa Maria está atendendo essa comunidade, onde já avançamos, onde ainda precisamos avançar. E a gente perguntou, antes disso, lá na enquete, é importante ter o mês do orgulho para essa comunidade? Sim, 64%, não 36%. E perguntamos ainda se você vai participar da programação em Santa Maria neste mês de junho. Sim, 21%, não 79%. Sim. Então, sabe que as pessoas têm medo de participar disso e serem identificadas como? Se eu for numa parada de orgulho gay, por exemplo, LGBT... Já vão querer saber qual é a letrinha qual é a letrinha, que eu tudo sou. mais, quando na verdade eu posso estar lá só por uma questão do respeito humano, né? De imaginar que existem pessoas que têm outra configuração, entende? E que eu quero uma sociedade mais justa. E que eu tô lá para dizer que eu respeito, para sinalizar que eu respeito essa diversidade, que eu tô junto, que eu posso ajudar no que for, né? Até onde essa minha conscientização pode ajudar outras pessoas, então eu tô ali com o grupo. Exatamente. E que eu posso levar minha família, que eu posso mostrar para meus filhos, olha só, independente do que aconteça, tô aqui, né? Porque acho que é um pouco isso, assim, né? Ou seja, independente do que aconteça, né? Na nossa vida, né? Quais sejam as escolhas conscientes ou inconscientes dessas pessoas, isso não é uma escolha, isso é algo que vai se constituindo, né? E em um dado momento isso emerge, aí sim, já mais construído, né? O filho ou a filha, né? Possam contar com aquela pessoa, né? Acho que isso é importante. Que interessante essa visão, né? Da gente poder, mesmo que não tenha a situação diretamente no núcleo familiar direto, mas desse momento também para os filhos, para entender que há essa diversidade, para entender a necessidade do respeito às diferenças, né? O convívio. Com certeza. Bem interessante. Eu vou chamar um intervalo um pouquinho antes agora, para na volta a gente entender em Santa Maria como é que está hoje o atendimento a essa comunidade, onde a gente já avançou, quais são as opções existentes e como quem está nessa situação, nesse processo, nessa construção que o Bride falou aqui, essas pessoas que precisam de ajuda, para onde é que elas buscam esse auxílio. Estamos apresentando Faz Sentido. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Santa Maria atende bem a comunidade LGBTQIAPN+, mais sim, 6%, não 16%, está melhorando 36%, eu desconheço 42%. E eu vou emendar a próxima questão para o Bride trazer a situação depois também desses locais que se dedicam a essa comunidade. Você conhece locais que se dedicam a esta comunidade aqui em Santa Maria? Sim, 31%, não. A grande maioria, 69%. Santa Maria atende bem essa comunidade?
Está avançando, onde precisa avançar ainda, e o que nós temos de Está opções? avançando. Eu acho que, né, tem uma mudança social que acontece nos últimos anos aí, e Santa Maria é uma cidade privilegiada, né, nesse sentido. Até então a gente tinha poucas, né, tinha algumas ONGs, tipo a Igualdade, né, o Coletivo Voo, que trabalhava com algumas comunidades mais especificamente. Tinha uma ideia muito vinculada à questão da AIDS, né? Ou seja, essa população só era lembrada ou assistida quando tinha uma questão de AIDS ou de DST, né? Quando tinha momentos de campanha, momentos né? de campanha, e se focava muito nessa comunidade, como se isso não fosse para todos, né? Mas atualmente a gente tem já uma mudança significativa, assim, né? Desde 2009... 2020, na verdade, inaugura o ambulatório Transcender. A gente foi um pouco atropelado pela pandemia ali, porque estava logo no início, né? Foi em janeiro, pandemia em março. O ambulatório ficou em stand-by ali. No ano de 2021, no final de 2021, o governo, no projeto Assistir, abre o ambulatório da Casa de Saúde, que é um ambulatório regional. E esse, então nós temos dois. Vamos lá, gente. Temos dois, que isso é importante. Vamos começar pelo da Casa de Saúde, que é mais específico, né? Então lá tem uma equipe multidisciplinar, que é psicólogo, médico, clínico, psiquiatra e endocrinologista, e eles estão vinculados diretamente ao processo de hormonização. Então, se alguém quiser fazer hormonização, né, mudanças corpóreas, vai ser encaminhado para isso. Para isso passa pelo ambulatório municipal, porque a gente tem que encaminhar. Tá? Então, o encaminhamento tem que ser via ambulatório Transcender. Que é super rápido, certo. Tá? O atendimento é rápido, o encaminhamento é rápido, assim. A gente tem visto que em menos de 20 dias a pessoa já está lá. É só o tempo de fazer as conexões dentro do sistema, né? O ambulatório da Casa de Saúde, ele atende a região. Então, daqui até a Uruguaiana somos nós, da metade sul toda. Né? Acho que são 32 ou 40, são muitos municípios. Então, e todas as secretarias podem encaminhar via regulação para esse ambulatório. Em Santa Maria, esse encaminhamento é feito pelo ambulatório Transcender, que foi esse ambulatório municipal. Inicialmente, nós íamos fazer tudo, né? A cidade ia fazer tudo, já tinha se proposto a isso. Com a vinda deste ambulatório pelo governo do estado, se dividiu, o que nos facilitou muito, no sentido que um ambulatório cuida especificamente do processo de hormonização e o ambulatório Transcender, ele vai cuidar de toda a outra condição de saúde global da população LGBTQIA+. Né? E quando a gente pensa nisso, a gente atende crianças, adolescentes, adultos, parceiros, né, e parceiras e famílias, além de fazer toda a formação das equipes, né? Então a gente trabalha com unidades básicas de saúde, a gente trabalha com as escolas, a gente está trabalhando com o sistema prisional, no sentido de fazer a capacitação dessas pessoas, né, para conseguir trabalhar melhor com essa comunidade. O ambulatório, efetivamente, né, a equipe se organizou aproximadamente 18 meses, então a gente está para todos os lados, né, fazendo todas as coisas, né, tentando mobilizar isso, mas é um trabalho relativamente novo. A gente tem um cálculo de 5 anos, né, ele tem a potência máxima de ter conseguido já organizar muito melhor essa situação da comunidade LGBT na cidade. Tá? Um dado importante do ambulatório, ele fica na Andradas, onde era a antiga delegacia, né, então é interessante pensar que o lugar onde prendia, né, muitas vezes maltratou, né, principalmente comunidade de T, de travestis e transexuais, hoje é um lugar de saúde, assim, tá exatamente sobe a rampinha ali, tem aquela casa ali atrás, durante 20 e tantos anos a delegacia foi lá, é Andradas 1397. E aí lá nesse lugar, então, a gente chama de portas abertas, basta chegar, ou, vou deixar o número do WhatsApp aí, mandar uma mensagem pelo WhatsApp, a gente agenda uma consulta, tem sempre uma primeira consulta que a gente chama de acolhimento, em que a gente escuta a história da pessoa, e pergunta para ela o que é que ela quer, né? Mas é todo e qualquer tipo de atendimento, não só o psicológico? Não só o psicológico, tá? Então, a previsão é de ter atendimento assistência social, médico, odontológico, psicológico, para as pessoas, para as famílias, para os companheiros. Então não é só para a pessoa diretamente, é para toda a família. Para toda a família. E a gente, principalmente agora nos adolescentes, né? O nosso paciente mais novo tem 11 anos. Olha né? só. Então, e a gente não é uma questão de, vamos transicionar. Eu acho que isso é importante dizer, né? Tem muita fake news por aí, tá? Nós somos do Sistema Único de Saúde, né? Um sistema que é
universal, gratuito, e ele tem vários protocolos. Um deles, em relação à questão da hormonização, ela só pode ser feita a partir dos 18 anos. Do mesmo modo que a cirurgia só pode ser feita a partir dos 21 anos. Apesar de ter algumas legislações, como do Conselho de Medicina, que autorizaria aos 16, o SUS não autoriza, é só aos 18 anos. Essa é a legislação atual e esse é o protocolo que a gente segue. Então, o que é que a gente faz quando vai uma criança? Né? A gente escuta a história, né? A gente escuta a criança e a gente vai ajudando esta família a compreender aquele processo. Porque numa criança e até mesmo num adolescente, esse processo ainda está em transição. Ou seja, eu não posso dizer que uma criança é trans, entende? Mas que ela está vivenciando algumas experiências de identidade e que isso pode se fixar ou não. Não se trata de cura, não se trata de modificação, se trata de suporte, né? De apoio. Qual é a grande questão, né? Porque muitas vezes as famílias se apavoram e quando chega num período de adolescência, tem um banimento social. Expulsa de casa, joga na rua, entende? E aí tu vai começar a ter uma série de outros problemas sociais, inclusive, econômicos, né? De adoecimentos reais, mesmo clínicos, que seriam minimizados. Né? E porque isso traz um estresse para quem bane e para quem é banido. Né? Isso é uma situação ruim para todo mundo. Tá? Então, em nenhum momento a gente diz sim é ou não é, nem para adolescentes, né? Para ninguém a gente diz, a gente só escuta a história e diz, bom, como é que a gente ajuda, né? E a gente vai balizando alguns processos, algumas coisas podem ser feitas ou não. Tem muitos adolescentes que estão lá, a gente tem grupos de adolescentes que a gente chama de grupos de identidade mesmo, né? Ou seja, que identidade é essa? O que é isso que tu está construindo, né? Para que, quando ele chegar aos 18 anos, ele tenha um amadurecimento sobre si, sobre a situação, e ele possa escolher, dizendo, sim, quero, não quero, eu só quero uma expressão diferente, isso não me serve mais, tá ok, né? Do mesmo modo que a gente tem grupos de adultos, né, de afirmação, que servem para justamente, bom, frente a essas situações, né, esse convívio, como é que tu lida, como é que tu pode rever dessas identidades, né? Quando tu falas, nós temos grupos, são encontros, compartilhamento são encontros, de vivências? compartilhamentos, todos eles são semanais, né? Tem um tempo de duração, eles funcionam como grupoterapia, né? E são espaços que a gente tem visto como sendo muito produtivos, né? Porque as pessoas conseguem entender, bom, essa vivência não é só minha, esse sofrimento não é só meu, e por vezes alguém que já passou por algo similar me auxilia a lidar com isso, e eu auxilio o outro, entende? Algumas flexibilizações. Tá, então, né? Tem de adolescente e tem de adultos, tem adultos também. E temos de família agora. 1º de julho começam agora com os de família, né? Porque agora já tem um número suficiente de famílias em que a gente vai escutar pai e mãe, justamente nesses processos, pai e mãe, avó, seja lá, quem quiser que apareça por lá, responsáveis por lá. Uhum. Manda uma mensagem, entende? Vai ser, né? Acho que não tem uma data definida ainda, mas vai ter, né? E a gente está tentando por vários campos, justamente poder ajudar isso nessa complexidade. Essa é a parte clínica, né, do ambulatório. Tem uma parte social, que está nas capacitações, que está nas vivências, que está, né, nos cotidianos diariamente, assim. Eu queria ressaltar uma coisa importante, né, porque o ambulatório tem recebido, obviamente, gente que está nessas construções identitárias, e isso de uma maneira talvez um pouco mais leve, ainda está no princípio, mas a gente também tem situações muito dramáticas lá, né? Tem várias situações de pessoas que chegam por um acúmulo de sofrimento, né? Com automutilação persistente, né? Com tentativas de suicídio, né? Uma vulnerabilidade enorme social, econômica, afetiva, né? E a gente também é um lugar de acolhimento dessas pessoas, né? De minimamente tentar organizar um pouco, né? A própria pessoa, as escolhas dela, o modo como ela pode interagir. Então, nem tudo é só glitter, né? A gente tem também situações dramáticas em função muito mais do externo do que propriamente da vivência da pessoa. E da família. E da família. Quantos atendidos tem hoje? Mais ou menos, considerando toda a comunidade, famílias inclusive. A gente tem um cálculo de aproximadamente nesse ano e meio
acho que umas 200 pessoas aproximadamente, diretamente clinicamente, né? Fora todos os outros atendimentos que são feitos extra ali, né? E esses incluem tudo, tanto aspectos de acolhimento quanto de psicológico, né? Nessas condições, sim. Mas o que a gente percebe que a gente calcula que vai aumentar em torno de 30% por ano, né? Ou seja, que nós vamos chegar a esses 30% da cidade. Se a gente fosse pensar, se a gente fizesse um cálculo raso de Santa Maria, né, que tem 300 mil habitantes, vamos arredondar, certo. 30% a gente tem 100 mil pessoas. 100 mil pessoas que teria aqui. Assim, essa seria a nossa comunidade. Né? Comunidade envolvida. Mas a gente vai chegar lá. Bridi, vamos deixar o WhatsApp aí, que já estamos no final do programa, para a gente, na telinha aí vai aparecer da sua TV Diário, também no YouTube, mas também para quem está só na rádio CDN acompanhando Faz Sentido também, tem esse contato aí para buscar informações, buscar esse apoio e essas múltiplas ajudas aí do Ambulatório Transcender. 991 28 98 93. Repetindo, 991 28 98 93. E eu queria que tu finalizasses, Bridi, dizendo por que é importante a gente ter esse mês do orgulho. Por que é importante a gente marcar essa data? A questão do orgulho não é só orgulho de ser gay ou de ser lésbica ou tudo mais, né? Mas é um orgulho de conquistas, né? Eu acho que é importante a gente poder pensar que isso nasce depois de uma situação muito dramática em que, né, se coloca em Stonewall, se coloca fogo num bar, né? Portanto, como se eliminando as pessoas, a gente pudesse eliminar essa condição, né, esse desdobramento da sexualidade. Assim. Então, a questão do orgulho, ele tem a ver com essa condição de luta, né? Ou seja, e eu acho que é importante poder pensar isso, que não é vergonhoso ser quem a gente é, né? Eu acho que ser humano, né? Seja homem, seja mulher, seja em qualquer uma das letras em que a gente esteja ali, ele é uma construção, ela é uma construção sempre angustiada, sempre dramática, né? Assim, a mulher que tu foi aos 20 não é a mesma mulher que tu é aos 50, né? Eu nem sei se tem 50, mas de qualquer maneira... 40, errou por 10. Errou por 10, Brigitte, 40. Mas de qualquer maneira é isso, né? Ou seja, porque a gente foi se aprendendo, né? Então eu acho que é importante isso, acho que é importante a gente participar e valorizar, né, as ações dessa comunidade, né? Ao longo de todo o mês a gente teve, né, essas situações, e obviamente vai continuar tendo ao longo do ano. Esse mês a gente condensa para tornar visível, né? O ambulatório só existe porque teve um grupo de homens e mulheres trans que foi à secretaria e pediu a sua visibilidade, né? E hoje o ambulatório existe. Inicialmente que era ser só para trans e travestis, hoje ele é para a comunidade toda LGBT. Então isso é fruto de muito trabalho, de muita gente que veio atrás, né, para construir hoje o lugar onde eu trabalho. Eu coordeno tecnicamente uma parte, mas isso é fruto de um movimento social, que eu acho que é importante as pessoas, entende, utilizarem esse mês para refletir isso e para ganhar força, né, uma ação política, uma ação social, uma ação cultural em relação às outras pessoas. E agradecendo o Bridi, agradecendo a sua companhia. Com certeza aprendemos muito, Bridi, ainda temos muito que aprender, muito a avançar nessa questão do respeito, do acolhimento, de como nós podemos ajudar essa comunidade que está aí, que está celebrando essas conquistas, e no momento em que a gente traz e celebra junto, a gente também celebra uma conquista como seres humanos que respeitam o que é diferente. Agradecendo a sua companhia, voltaremos. Beijo grande, obrigada, Bridi. Obrigado, até ano que vem. Faz Sentido, com Fabiana Sparrenberger e convidados.